Olá, tudo bem você? Aqui é o Dr. Antônio Bento e hoje vamos falar nesse vídeo a respeito do frio. O frio como patologia. Algumas pessoas, talvez seja o teu caso, sente dores na região lombar, mais no centro da região lombar ou mais lateral à região lombar. Pode sentir dores na região cervical, dores no trajeto do nervo ciático, no joelho, e aí a pessoa muitas vezes ela acha que está com algum problema na vértebra da coluna, vai no médico, faz algum exame lá e não acusa nada, ou por talvez o exame até acusa um pequeno desvio na coluna, uma coisa assim, e o médico fala que talvez seja aquilo que está causando a dor, tá? E muitas vezes o que a pessoa tem mesmo, o motivo da dor da pessoa é o frio. Sim, a invasão do frio dentro do corpo. Talvez você, quando era criança, os seus pais, os seus avós falavam assim: menino, menina, tira o pé do chão, menino, não fique sem camisa. Quando você vai sair com os amiguinhos, seus pais, seus avós falavam: coloca a blusa. Aí você fala: ah não mãe, ah não vó, não estou com frio. Aí os avós, os pais falavam, ou talvez falam ainda hoje, fala assim: ah, mas não é agora que você vai ficar doente, é depois que você vai ficar doente. Aí você vai ver, isso é verdade. Tá vendo? Os nossos avós, os nossos pais, eles nem conhecem a medicina chinesa, nem conhecem essa medicina antiga, milenar, que é a medicina oriental, medicina chinesa, e eles dominam esse conhecimento, mesmo não conhecendo essa medicina milenar, eles dominam esse conhecimento do corpo humano. Isso é verdade. O nosso corpo, ele acumula o frio, ele acumula a friagem dentro da gente. E é como nossos pais, nossos avós falavam, ou falam ainda hoje: não é agora que você vai ficar doente, você vai ficar doente depois. Talvez já aconteceu contigo, ou alguma pessoa já relatou a você, que ela falou assim: nossa, eu fiquei o inverno inteirinho bonzinho. Fiquei bom. Não fiquei doente, não fiquei gripado durante o inverno todinho. Só foi passar o inverno e fiquei doente. Vou dar um exemplo para você. Isso acontece na vida real, tá? Acontece na vida real. Imagine só, você está na academia. Você está lá malhando. Está malhando na academia. Está puxando peso, está pedalando, está correndo na esteira. Enfim, você está malhando lá na academia. Aí você começa a suar, né? Por que você sua? Porque a temperatura do corpo aumentou. Ela aumenta. E se a temperatura do corpo aumenta, o corpo precisa refrescar. E o que ele faz para se refrescar? Ele começa a transpirar. Para transpirar, ele abre os poros da pele, tá? Os poros da pele, que são esses pequenos buraquinhos, eles se dilatam, eles abrem para que o suor saia. O problema é o seguinte: o problema é que em volta de nós temos o vento, em volta de nós temos o frio. E enxergue esse vento e esse frio como os vilões, tá? Como os vilões querendo entrar dentro do castelo, tá? Os soldados lá do rei inimigo querendo entrar dentro do castelo. Nós, na medicina chinesa, chamamos isso de fator patogênico. E o tempo todo o vento bate na nossa pele, no nosso corpo, o frio vem, bate no nosso corpo, mas não entra. Só que a partir do momento que os nossos poros eles abrem para que o suor saia, aí esse fator patogênico, que é o frio, que é o vento, ou pior, o frio e o vento juntos, eles falam: ah lá, abriu uma porta, vamos entrar. E aí eles entram. Enquanto o suor sai, o fator patogênico, que é o vento, que é o frio, eles penetram corpo adentro.
através desses poros. Aí o seu corpo ele já se refrescou, os poros eles voltam a se dilatar, ou seja, eles fecham e o fator patogênico fica lá. O fator patogênico ele fica armazenado na superfície do corpo. E o que é a superfície do corpo? As primeiras camadas da pele, lá na epiderme, ele fica parado ali. Esse fator patogênico, esse frio, esse vento. E aí já começa a acontecer algumas consequências, porque no nosso corpo, em todo o nosso corpo, existem os canais energéticos, que é por onde correm o que nós chamamos dentro da medicina oriental, nós chamamos os canais da acupuntura, certo? E esses canais, eles estão, vamos dizer assim, uma forma para você entender, é como se fossem pequenos riozinhos, tá? E esses riozinhos, tá, estão levando nutrientes para todo o corpo, estão levando comandos para todo o corpo. E esses riozinhos, eles estão interligados com os nossos órgãos e com as nossas vísceras, tá? E existem várias camadas desses canais, tá? Existem as camadas mais superficiais, as camadas mais profundas, mais profundas e mais profundas. O fator patogênico, ele entra no corpo humano, tá? Lembra o exemplo que eu dei? Você estava lá malhando, os poros abriu, o suor saiu, o fator patogênico, que é o vento, que é o frio, ou os dois juntos, eles penetram na pele e ficam lá na primeira camada. Ali eles já começam a obstruir alguns canais. Imagine só se eles obstruírem o canal da bexiga, tá? O canal da bexiga, ele fica na sua coluna, tá? Paralelo, juntamente à sua coluna, lá na parte das costas, é claro. Então o canal da bexiga passa ali, tá? Ele continua, tá? Desce pela perna, mas vamos dizer que você malhou, você tirou a camisa e saiu para a rua lá, depois da academia, saiu só com uma camisa curtinha, uma camisa justinha, e esse fator patogênico ele entrou e ficou alojado bem no canal da bexiga. E aí você vai ser um forte candidato, uma forte candidata a ter alguma dor lombar, alguma dor cervical, alguma dor na região torácica da coluna, ou alguma dor no canal do nervo ciático, que é por onde passa o canal da bexiga, tá? Ou seja, o fator patogênico ele obstruiu o canal da bexiga, tá? E aí você acaba sentindo uma dor e você acha que essa dor é por causa de alguma lesão óssea ou por causa de alguma vértebra, e muitas vezes não é. Tá? É por isso que quando você vai na acupunturista, a acupunturista ele desbloqueia esse canal e aí você fica sem dor, né? Se você tem um corpo saudável, você não é sedentário, lembrando que para ter um corpo saudável, não basta ser atleta e comer só alimentos saudáveis. É preciso você ter um corpo em movimento, ou seja, não ser sedentário. É preciso se alimentar com os nutrientes corretos para o seu corpo e também ter um estado psicológico e emocional equilibrado. Aí você tem o equilíbrio da saúde no seu corpo. Se o seu corpo é saudável, o seu corpo consegue combater esse fator patogênico que entrou e está lá na primeira camada do teu corpo. Se você tem um corpo deficiente, um corpo fraco, não se alimenta direito, é sedentário, tem um estado emocional desequilibrado, o que vai acontecer? Esse fator patogênico, o vento, o frio que se alojou nas primeiras camadas do teu corpo, da tua pele, ele vai começar a aprofundar ainda mais. E aí ele vai começar a comprometer mais canais de acupuntura, para você entender, vou falar dessa forma, tá? Porque se eu falar canais energéticos, algumas pessoas acabam associando a algo mediúnico, a algo holístico, a algo religioso. Então eu vou falar canais de acupuntura para ficar mais
para o paladar de todos, tá? Então, se você tem um corpo fraco, esse fator patogênico que estava alojado aqui em cima, na primeira camada da pele, que é o vento, o frio, ele vai começar a se aprofundar, vai atingir mais canais, vai comprometer outras funções no seu corpo, o que antes era apenas uma dor mais superficial lombar, essa dor vai se aprofundando mais e aí a dor ela começa a de fato virar uma dor ciática e pode começar a ter dores em outras regiões, pode começar a ter cãibra, pode começar a ter limitação no movimento e quando mais o seu corpo está fraco, esse fator patogênico ele vai se aprofundando, até ele chegar na base. E o que é a base? São os seus órgãos e as suas vísceras. E aí é muito mais difícil para tratar. Muito mais difícil. Por isso é muito importante que agora, não só na época do frio, qualquer época, principalmente agora que está esfriando, é muito importante que você mantenha o seu corpo agasalhado, é muito importante que você evite tomar vento gelado, tá? Com o corpo desprotegido. Tá na academia, treinou na academia, transpirou, ótimo. Antes de sair para a rua, vista uma blusa, tá? Porque o seu corpo ele está desprotegido e ele é um alvo fácil para esse agente patológico, né? Que é o vento, que é o frio. E se eles adentrarem na sua pele, através da sua pele, né? Adentrarem no teu corpo, aí vai começar a causar dores, limitações e outras disfunções no seu organismo. Tá? Então, quando você vai no acupunturista, por exemplo, quando uma pessoa me procura, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma avaliação para que eu saiba qual é essa síndrome, tá? Qual é a síndrome que está acometendo essa pessoa, esse paciente. E aí, se for o caso de uma invasão de vento, uma invasão de frio, aí eu tenho que, através das técnicas da medicina oriental, o procedimento é desbloquear, né? Desbloquear esse canal que está bloqueado, aquecer esse corpo e expulsar para fora esse fator patogênico. Se for logo de início, ou seja, enquanto está lá na camada superficial, é mais fácil. Mas quanto mais o paciente ele demora para procurar uma ajuda, quanto mais o paciente ele continua fazendo algo errado com o seu corpo, esse fator patogênico ele vai se aprofundando ainda mais e aí é muito mais difícil para tratar. Certo? Aqui, o Dr. Antônio Bento. Essa foi mais uma dica da medicina oriental a você. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Beijão e até mais.